Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Ei, não importa a hora, o momento em que você esteja acompanhando este conteúdo, recebendo este conteúdo, acompanhando essa transmissão, a bênção do Senhor vai te alcançar, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Prezados, não fez ainda seu pedido de oração? Faça-o no chat e também na descrição deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele joinha que é muito importante para que a plataforma divulgue esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Queridos, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês hoje. E eu vou compartilhar hoje a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 11. E eu vou ler com vocês o versículo 13, ok? Lucas 11, verso 13. Eu vou ler junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs, neste dia abençoado por Deus. Ei, levanta a cabeça, vai dar certo, hein? No final você vai ver que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Lucas 11, 13 diz assim: Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Dentro desta passagem bíblica, deste versículo bíblico, nós vamos encontrar algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição que aprendemos é que Deus é um Pai generoso, Deus ele é um Pai acessível. Deus é um Pai generoso e acessível. Jesus aqui está comparando o amor de Deus com o amor de um pai terreno, mas ele vai mostrar aqui que o amor divino é infinitamente maior. Agora, ele vai dizer que mesmo pais imperfeitos desejam o bem dos filhos, não é? E se isso é verdade entre os humanos, não é que o pai quer o bem do seu filho ou dos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial deseja abençoar os seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial deseja abençoar os seus filhos. No livro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, fala assim, ó: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, versículo 13. Então Deus não é um juiz distante, ele é um pai presente, ele é um pai generoso. Então, quando oramos, não estamos tentando convencer um Deus relutante, mas quando oramos, nós estamos falando com um pai amoroso que tem prazer em nos abençoar. O nosso Pai tem prazer em nos abençoar. A Bíblia fala que Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Ele tem prazer em nos abençoar. Então, nesta passagem vamos descobrir que Deus é um Pai amoroso, generoso, um Pai acessível. Nós podemos falar diretamente com Ele. É o que nós vamos fazer em instantes. Outra questão que observamos dentro desse texto de Lucas 11, 13, é a oração, ela é o caminho para receber. Tem gente que ele não recebeu ainda porque não ora. Ele só pede oração, mas ele não ora. E é importante não apenas você pedir oração, é importante você orar também. Eu sei que muitas pessoas me acompanham no seu ambiente de trabalho e não tem como elas orarem ali naquele momento. Mas você pode
Sim, em pensamento falar com Deus. Como é que é isso? Eu oro em pensamento. Eu oro em voz baixa. Eu oro, eu converso com Deus também. Como converso com Deus em voz alta, mas eu converso com Deus em voz baixa. E principalmente quando eu vou contar para o meu Deus algum segredo, embora não existe segredo para Deus, né? Mas eu vou contar para Deus, eu vou falar para Deus, eu falo baixinho. Porque você vai orar contando para Deus, abrindo o seu coração. Às vezes você vai abrir o seu coração perto de pessoas, a pessoa vai olhar assim, ei, então não pode. Então, algumas orações você vai citar na frente das pessoas, outras não. Então, a oração, ela é o caminho para receber, porque o texto mostra uma condição simples aqui, poderosa. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está ensinando que a resposta divina, ela é liberada a partir da oração. A resposta divina será liberada através da oração. Então, ore, irmão, ore, irmã. A coisa está feia na sua casa, na sua vida. Ore, fale com Deus. Converse com Deus. Amém? Eu falo que ele tem, pelo menos você vai receber. Deus, ele responde toda a oração. Tem oração que ele responde com sim, tem oração que ele responde com não, e tem oração que ele responde, espere. Entende isso? Espere. Tenha paciência. E nesta oração, que geralmente é espere, para mim particularmente, é o silêncio dele. É o entender, pá, ele quer que eu espere. Eu entendo. Conversa com Deus, irmão, conversa. Então, não é uma questão de merecimento, não, mas de um relacionamento, de uma confiança com Deus. Converse com Ele. Em Tiago, capítulo 2, Tiago capítulo 4, versículo 2, a parte B do versículo, fala assim, não tendes porque não pedis. Ou seja, você não tem porque você não pediu. Tiago 4, versículo 2. Então, tem muitas vezes, o que falta na nossa vida não é a bênção que está faltando, é o pedido, é a oração. Deus, ele quer que aprendamos a pedir com fé e perseverança. Ele se agrada de um coração dependente dele, de um coração confiante, ele se agrada. Então, filho, ore. Agora escute uma coisa aqui também, que é muito importante, que eu gostaria de falar. Ore, mas também vigie, porque do contrário você vai perder a bênção. Se você orar e não vigiar, você vai perder a bênção. Amém? Muitas pessoas oram, mas não vigiam nada, aí perde a bênção. Muito cuidado, irmãos, irmãs. Ore, mas vigie também. Ok? Então, vigilância. Mas Deus, muitas das vezes o que está nos faltando não é a bênção, é o pedido, porque o pedido, quando não feito, a bênção não chega. Então, o que está faltando é o pedido. Você faz o pedido, aí a bênção, ela é liberada sobre a sua vida. Amém? Outra questão aqui. Jesus disse assim, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui está falando do maior presente de Deus. E o maior presente de Deus aqui não é algo material que precisamos, que dependemos, que necessitamos. Aqui, o maior presente é espiritual.
Por isso, assim, o Espírito Santo, aqueles que o pedirem, o que o Pai quer dar de forma mais generosa é a sua maravilhosa presença. Então, o Espírito Santo é o maior dom dos céus para as nossas vidas. Então, é Ele quem consola, é o Espírito Santo que orienta, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que transforma o coração do homem. É o Espírito Santo. Olha só, eu vou até abrir aqui a Bíblia em João, o capítulo é o de número 14. Eu vou abrir aqui no PC, que é mais rápido. Olha aqui, eu vou abrir aqui, ó. João, o capítulo é o 14. E eu vou ler com vocês o verso 16 e 17. Os versos 16 e 17. Olha só. Olha o que a palavra ela está nos dizendo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então escute uma coisa aqui. O maior presente que Deus quer nos dar não é a bênção material, é espiritual. Este é o maior presente que Ele quer nos dar, Ele quer nos conceder. Então, precisamos buscar não apenas a bênção material, mas as bênçãos espirituais para as nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs. Então, o que realmente sustenta a vida cristã não são as bênçãos visíveis, mas a presença constante do Espírito Santo na vida deste irmão, desta irmã. Então, busque mais a presença de Deus do que os presentes de Deus. Amém? Escreva isso aí. Busque mais a presença de Deus do que os presentes de Deus. Dá para você escrever isso aí? Busque mais a presença de Deus do que os presentes de Deus. Amém? Busque mais a presença. Lembra, buscai primeiro o reino de Deus, dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas as coisas, vos serão acrescentadas. Não foi assim que disse em Mateus, a palavra de Deus, no capítulo de número 6, no versículo de número 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Agora, é interessante que estas coisas que estava dizendo ali, está relacionado, sabe o quê? A ansiedade, porque muitos estavam ansiosos com aquilo que ia vestir, comer e tal, sabe? Preocupado com essas coisas. Aí, então, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas que está tribulando a tua mente vos serão acrescentadas. Nessa passagem do capítulo 6, tem até aquele momento em que o Senhor vai citar os pássaros que não trabalham, mas todavia são sustentados pelo nosso Deus. Amém? Aí vai perguntar lá se você não vale muito mais do que os pássaros. Amém? Então, não se preocupe, deixa Deus trabalhar na tua vida, em nome de Jesus. Não tendes vós muito mais valor do que as aves, do que os pássaros, não é? Então, busque a presença de Deus, busque mais a presença de Deus do que os presentes de Deus. Porque se você buscar a presença, virá os presentes de Deus para a sua vida. Amém? Outra questão. Deus responde com o que é melhor, não apenas com o que pedimos. Com o que é melhor, Ele responde. Então, um pai amoroso
nem sempre dá ao filho tudo que ele quer. Tudo que ele quer, nem sempre ele vai dar. Até porque, né, igual a minha filha, né? Os meus filhos, na verdade, eles são bem tranquilos quanto a isso, né? Mas de vez em quando eu brinco, falo, não, papai, não tem condições não de fazer isso não. Não tem não. Eu não tenho não. O papai celestial sim, mas o papai aqui da terra não tem não. Porque nem sempre, mesmo eu amando os meus filhos, nem sempre eu consigo fazer tudo aquilo que eles querem. Mas o pai amoroso nem sempre dá aos filhos tudo que ele quer, mas sempre dá para o seu filho o que é melhor. Assim é o Pai Celestial. Às vezes nós pedimos coisas boas no momento errado. Como assim? Pedimos coisas boas no momento errado? Porque às vezes nós somos imaturos ainda. Nós estamos pedindo no momento errado. É algo bom, mas estamos pedindo no momento errado e de forma imatura. Mas Deus, que conhece o futuro e responde segundo o seu amor e sabedoria, ele vai nos dar na hora, no momento certo. Então, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que nós havemos de pedir como convém. Então, o Espírito Santo, ele intercede. Romanos 8, 26 fala sobre isso, né? Então, a oração não é para mudar Deus, mas para nos alinhar à vontade do nosso Deus. Então, ore. Ele não falha, o nosso Deus não atrasa, ele responde do jeito certo e ele responde na hora certa. Amém? Outra questão que o Espírito Santo aqui é a resposta para as necessidades mais profundas da alma. Espírito Santo. Eu já vou orar, tá, gente? Ele é a resposta para as necessidades mais profundas da nossa alma, o Espírito Santo. Jesus vai ensinar que a presença do Espírito Santo em nós é o que realmente transforma o nosso coração e renova a nossa mente, restaurando o que está quebrado. Então, o maior milagre é ter o Espírito Santo habitando em nós. Por quê? Ele nos ensina a perdoar, ele nos convence do mundo, do medo, ele também nos ajuda a discernir, a viver com propósito. O Espírito Santo, ele trabalha desta forma. Então, irmão, ore com confiança, lembrando que Deus é um Pai e ele ouve e responde aos seus filhos. Segundo, busque mais a presença do que as bênçãos. 3, dependa do Espírito Santo em cada decisão e situação da sua vida. E quarto, para você não esquecer disso aqui hoje, ensina a sua família a pedir a Deus com fé e a esperar também com paciência. Eu quero orar por você, com você e por todos de sua família agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Senhor meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, obrigado porque Tu és bom, és generoso, Tu és maravilhoso. Pai, Tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Senhor, nosso Deus, nesta hora nos colocamos diante de Ti com corações abertos e gratos. Reconhecemos que Tu és o nosso Pai amoroso, cheio de bondade,
cheio de misericórdia, cheio de fidelidade. Tu não és um Deus distante, mas um Pai presente, que conhece cada necessidade antes mesmo que a apresentemos. Hoje queremos te agradecer, Senhor, por todos os cuidados que tens nos concedido. Quantas vezes o Senhor nos sustentou, mesmo quando não merecíamos. Quantas vezes o Senhor nos livrou de perigos que nem percebemos. O teu amor é mais fiel do que de qualquer pai ou mãe da terra. E é por isso que hoje viemos a Ti com confiança, porque sabemos que Tu tens prazer em abençoar Teus filhos. Pai, sabemos que, como seres humanos, somos limitados e falhos. Muitas vezes pedimos de forma errada, desejamos o que não nos convém ou até desistimos de orar quando as respostas demoram. Mas Tua palavra nos lembra que Tu não negas o melhor àqueles que Te buscam. Tu prometeste dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. E é isso que mais desejamos nesta hora. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Não queremos apenas bênçãos materiais, queremos a Tua presença viva dentro de nós. Queremos ser guiados, consolados e fortalecidos pelo Teu Espírito. Queremos viver não pela força humana, mas pela Tua graça e poder, Senhor. Pai, sopra o Teu Espírito sobre as nossas casas, restaura o amor nos casamentos, a comunhão entre pais e filhos e a paz dentro dos lares. Que Teu Espírito renove a fé dos cansados, cure as feridas dos corações machucados e traga esperança a quem está desanimado. Tira o peso das preocupações, o medo do futuro e a ansiedade pelas coisas que não podemos controlar. Ensina-nos a confiar mais em Ti, como filhos que confiam no amor do Pai. Senhor, queremos pedir não apenas o que queremos, mas o que precisamos. E o que mais precisamos é do Teu Espírito Santo em nós, que Ele governe as nossas palavras, que o Espírito Santo direcione os nossos pensamentos, purifique nossos desejos e transforme nossa maneira de viver. Dá-nos discernimento para tomar decisões sábias, paciente para esperar o Teu tempo e fé para continuar orando quando parece que nada acontece. Deus amado, abençoa as famílias que oram conosco neste momento. Entra em cada lar como Pai Celestial que provê, que consola, que restaura. Abençoa os filhos que precisam de direção, os que, ó Deus, que precisam de um direcionamento na vida profissional, familiar, na vida espiritual, os casais que precisam de reconciliação e os lares que precisam de Tua presença. Onde há confusão, traz a paz, meu Pai. Onde há falta, traz provisão, Senhor. Onde há frieza espiritual, acende novamente o Teu fogo, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Senhor, queremos viver cheios
de Ti. Queremos que a Tua presença seja o centro das nossas vidas, que o Teu Espírito Santo seja nosso conselheiro, nosso conforto, a nossa força em cada dia, e que em tudo o Teu nome seja glorificado através de nós. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu nos ouves, Tu és fiel para cumprir cada promessa, e hoje cremos que o melhor que o Senhor pode nos dar já está sendo derramado sobre nós. O Teu Espírito Santo recebe a nossa gratidão, nossa adoração e o nosso amor, e que saiamos deste momento cheios da Tua paz, confiando que o Senhor nunca nega o bem aos que o buscam de todo o coração. Pai, eu não sei se essa pessoa precisa de cura, de libertação, mas toca em cada uma delas. Toca nesta mulher, toca neste homem, Senhor. Toca nesta família agora, toca nesta pessoa, Deus, que está hospitalizada ou que esteja enferma. A filha desta irmã que precisa de uma libertação, de uma transformação. Trabalha na vida dela. Eu abençoo, meu Pai, e eu ministro a bênção total e completa através da oração. Eu ministro a vitória total, honra para que o Teu nome seja glorificado. Eu abençoo esta família, eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que a Tua presença repouse sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Eu peço ao Senhor, meu Pai, abençoa todos os pedidos que têm chegado até mim, pais que têm rogado pelos seus filhos, sim, esposa que tem rogado pelos seus esposos, pelo seu esposo. Meu Deus, Senhor, visita cada uma destas pessoas. Tem irmãos que têm pedido por sua esposa. Deus, visita e dê vitória, manifestando a Sua glória na vida de cada um. Senhor, nós acreditamos na ação do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare em nome de Jesus. Eu vi um casamento sendo restaurado. Olha só, na família de uma irmã aqui tem um casamento sendo restaurado. Toma posse da vitória, hein? Glória a Deus. Quando estávamos orando, eu vi aqui 27 pessoas, e estas 27 pessoas, vocês estão pedindo algo ao Senhor, mas vocês ainda não estão preparados para receber, não, hein? Você está pedindo de uma forma imatura, não está preparado para receber. E o Pai aqui, Ele não te entregou ainda, porque é certo que você está pedindo, mas você está pedindo na hora, no momento errado. Você está pedindo de forma imatura. Você não está preparado para receber isso ainda. Então, pastor Vanderlei, então o que se sucede, pastor? Então você deve fazer a oração: Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Porque a vontade do Pai, sabe qual é? É primeiro preparar você para você receber esta bênção. Entende? Então tá aí. O Senhor fala ao meu coração, aqui entre nós. Tem 42 pessoas aqui. Estas 42 pessoas, não é a bênção que está faltando na vida de vocês. Era a oração mesmo. Está faltando. Está faltando oração.
Você é igual crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E você não ora. E aquele que ora ainda não vigia ainda. Aí perde a bênção na hora. Você não vigiou, pediu, mas não vigiou, perde a bênção. Então você precisa vigiar, ok? Vigia, hein, na terra. Está perdendo a bênção. Tem gente que não pediu ainda. A bênção está travada porque ele não pede, ele não ora. E tem gente que até ora. A bênção está travada, sabe onde? Na falta de vigilância. Você não tem. Aí você não vigia nada, ora muito, mas não vigia nada, aí perde a bênção. Está perdendo, hein? Está travado aí. Aí não tem como eu falar, como diz meu amigo pastor Daniel Dias, já deu tudo certo. Não tem como falar. Amém? O Senhor está falando ao meu coração, aqui entre nós, vida profissional de uma pessoa que tem sido, a vida profissional não tem sido abençoada, e o problema não é nem Satanás que está aí travando. E também o problema não é que você é preguiçoso, né? No caso aqui não é preguiçoso, é preguiçosa, é uma irmã, né? No caso aqui não é que você é preguiçosa, minha irmã, não é. Você trabalha direitinho, porém, aonde você entra, você quer mandar no patrão, na patroa? Que negócio é esse? Querer ensinar o patrão o que tem que fazer. Se ele te der liberdade para isso, beleza. Agora ele não dá e você quer falar, ensinar. Se o patrão mandou você fazer A, faça A. Não, mas faça A. Aí não, é aquele tipo de gente que o patrão fala assim, faça A, ele vai lá e faz B. Aí o patrão reclama. Ou ele lá, e ele fala, tal, não sei o quê. Faça A. Se o patrão mandou, a patroa mandou. Entende isso? Aí quer mandar. Aí, o que acontece? As portas fazem assim, ó, fecha. Aí depois fala, o diabo tá furioso comigo aí, que fechou as portas. Não, não é o diabo não, é a tua falta de sabedoria. De saber se colocar. Ué. Tem gente que gosta de ficar mandando o tempo todo. É sério. Ele gosta de ficar mandando o tempo todo. Amém? Deus abençoe. Cuidado aí, tá? Na terra, vigia na terra, né? Eu lembrei aqui agora dos meninos brincando, os meninos da igreja brincando no dia desse. Só os casais, né, que estavam ali sentados na mesa, e eles estavam lá brincando lá. Aí perguntaram para mim, pastor, você sabe a nova profissão? O que você faz? Aí o irmão falou assim, o fulano tal é PM. PM? Mas que é policial militar? Né? Não, é pau mandado mesmo. É a nova profissão, pau mandado. A mulher, faz isso aqui, não sei o quê. Mas vamos lá. Ave Maria, mas é cheio de graça, né? Vamos parar com esse negócio. Gente, a nova profissão, pau mandado. Os meninos da igreja não tem jeito não. Aí, você tá rodeado de uns irmãos assim, aí você acha o quê? Aí o pastor vai ser triste. Dificilmente, né? Olha só, gente. O Senhor está falando ao meu coração aqui. Tem uma pessoa aqui. Busque mais a presença de Deus. Busque. Olha só. Deus está te dando a oportunidade para você buscar Ele, se aproximar mais dEle. E até hoje você não entendeu. Até hoje. Busque. E depois me conta o que aconteceu na tua vida. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero perguntar, tem alguém aqui que você deseja entregar sua vida a Jesus?
recebendo Ele como seu único, suficiente Salvador. Eu não vou nem ler os comentários de vocês, não vou nem ler. Deixa aí para os irmãos os comentários, eu não vou nem ler. Aí depois eu sou engraçado, né? Depois eu sou engraçado, né, meus irmãos? Gente, o melhor presente é a presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. A maior bênção que nós podemos alcançar. Precisamos buscar a presença e não os presentes, né? Então, buscar a presença do nosso Deus, né? Buscar a presença dele, e vale a pena você entregar a sua vida a Jesus, receber ele como seu único suficiente Salvador. Então eu quero perguntar, tem alguém que você deseja aceitar Jesus hoje? Voltar para Jesus? Reconciliar? Tem alguém entre nós? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus, pastor. É a melhor escolha que você pode fazer para a tua vida. Amém? Tem alguém? Então você vai orar comigo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e eu prometo ser fiel. Senhor, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, o que faço? Olha, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança desta igreja, diga que você aceitou Jesus e que você quer servir ao Senhor, tá bom? Quer fazer a vontade do nosso Deus. Tem alguém que você quer aceitar? Voltar, renovar a aliança com Deus? Tem alguém? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Ou melhor, você vai dizer que você renovou essa aliança com Deus. Olha o pastor Vanderlei boiando aqui. Você vai dizer que você aceitou Jesus, voltou aqui no canal, tá, gente? É isso. Aí, tá vendo, viu? Aí eu fico lendo os comentários de vocês aqui, depois eu me atribulo aqui. Mas vamos lá, é isso. Você que aceitou, procure lá uma igreja mais perto da Bíblia, procure a liderança, diga que você aceitou, você voltou, você renovou a aliança com Deus, tá bom? Olha a barbeiragem aqui. Deus abençoe vocês. É igual na Rádio Capixaba, quando nós trabalhava lá, aí na hora que entrava a música errada, eu fazia bem assim pro operador, barbeiro. E aí quando era com a gente também, já chamava a gente de barbeiro. Irmãos, Deus abençoe vocês. Vou ficando por aqui. E olha, povo de João Neiva, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, porque as notícias estão lá, as divulgações estão lá no Instagram, tanto meu quanto da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus desde agora para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.